Seres, e aí, como vocês estão, pessoas? Então, vou terminar a leitura do Dom Casmurro, quase um livro aí parados. E agora a gente volta com ele também. Se tudo der certo, logo terminamos. A gente parou no capítulo 19, sem falta. Quando voltei à casa era noite. Vim depressa, não tanto, porém, que não pensasse nos termos em que falaria ao agregado. Formulei o pedido de cabeça, escolhendo as palavras que diriam ao tom delas, entre seco e benévolo. Na chácara, antes de entrar na casa, repeti-as comigo, depois em voz alta, para ver se eram adequadas e se obedeciam às recomendações de Capitu. Preciso falar-lhe, sem falta, amanhã. Escolha o lugar e diga-me. Proferi-as lentamente, mais lentamente ainda as palavras sem falta, para sublinhá-las. Repeti-as ainda, e então achei-as secas demais, quase ríspidas e, francamente, impróprias, de uma criançola para um homem maduro. Cuidei de escolher outras. E parei. Afinal, disse comigo que as palavras podiam servir. Tudo era dizê-las em tom que não ofendesse. É a prova que, repetindo-as novamente, sairiam quase súplices. Bastava não carregar tanto nem adoçar muito. Um meio termo. E Capitu tem razão. Pensei, a casa é minha. Ele é um simples agregado, jeitoso, e pode muito bem trabalhar por mim e desfazer o plano de mamãe. Capítulo 20. 1000 Padre Nossos e 1000 Ave Marias. Levantei os olhos ao céu, que começava a embruscar-se, mas não foi para vê-lo coberto ou descoberto. Era o outro céu que eu erguia a minha alma, era o meu refúgio, ao meu amigo. Então disse de mim para mim: prometo rezar 1000 Padre Nossos e 1000 Ave Marias se José Dias arranjar que eu não vá para o seminário. A soma era enorme. A razão é que eu andava carregado de promessas não cumpridas. A última foi de 200 Padre Nossos e 200 Ave Marias se não chovesse em certa tarde de passeio a Santa Teresa. Não choveu, mas eu não rezei as orações. Desde pequenino, acostumaram-me a pedir aos céus os seus favores mediante orações que diria se eles viessem. Desde as primeiras, as outras foram adiadas e, à medida que se amontoavam, iam sendo esquecidas. Assim, cheguei aos números 20, 30, 50 e nas centenas agora ao milhar. Era um modo de peitar a vontade divina pela quantia das orações. Além disso, cada promessa nova era feita e jurada no sentido de pagar a dívida antiga, mas não lá matar a preguiça de uma alma que trazia do berço e não sentia atenuada pela vida. O céu fazia-me o favor, eu odiava a paga. Aliás, o céu fazia-me o favor e eu odiava a paga. Afinal, perdi-me nas contas. 1000, repeti comigo. Realmente a matéria do benefício agora era imensa, não menos que a salvação ou o naufrágio da minha existência inteira. 1000. Era preciso uma soma que pagasse os atrasados todos. Deus podia muito bem, irritado com os esquecimentos, negar-se a ouvir-me sem muito dinheiro. Homem grave, é possível que essas agitações de menino te enfadem, se é que não as acha ridículas. Sublimes não eram. Cogitei muito no modo de resgatar a dívida espiritual. Não achava outra espécie em que, mediante a intenção, tudo se cumprisse, fechando a escrituração da minha consciência moral sem déficit. Mandar dizer 100 missas, ou subir de joelhos à ladeira da glória para ouvir ir à Terra Santa, tudo que as ovelhas velhas escravas me contavam de promessas célebres, tudo me acudia sem fixar de vez no espírito. Era muito duro subir aquela ladeira de joelhos. Deveria feri-los por força. A Terra Santa ficava muito longe, e as missas eram numerosas, podiam empenhar-me outra vez a alma. Capítulo 21. Prima Justina. Na varanda, achei Prima Justina, passeando de um lado para outro. Veio ao patamar e perguntou-me onde eu estivera. Estive aqui ao pé conversando com o Dr. Fortunata e distraí-me. É tarde, não é? Mamãe perguntou por mim? A mentira espantou-me, não menos que a fraqueza da notícia. Não é que a prima Justina fosse de Biocos, dizia francamente a Pedro Mal
O mal que pensava de Paulo e a Paulo que pensava de Pedro, mas confessar que mentira é que me pareceu, pareceu-me novidade. Era quadragenária, magra e pálida. Quadragenária deve ser quarentona, né? Era quadragenária, magra e pálida, boca fina, olhos curiosos. Vivia conosco por favor de minha mãe e também por interesse. Minha mãe queria uma senhora íntima ao pé de si e antes parenta que estranha. Passeamos alguns minutos na varanda, alumiada por um lampião. Quis saber se eu não esquecer os projetos eclesiásticos de minha mãe e dizendo-lhe eu que não, inquiriu-me sobre o gosto que eu tinha à vida de padre. Respondi esquivo. Vida de padre é muito bonita. Sim, é bonita, mas o que pergunta é se você gostaria de ser padre, explicou rindo. Eu gosto do que a mamãe quiser. Prima Glória deseja muito que você se ordene, mas ainda que não desejasse, há quem em casa que lhe meta isso, há cá em casa que lhe meta isso na cabeça. Peraí. Mas ainda que não desejasse, há cá em casa quem lhe meta isso na cabeça. Quem é? Ora, quem? Quem é que há de ser? Primo Cosme não é, que não se importa com isso e eu também não. José Dias, concluí, naturalmente. Entreguei a testa interrogativamente, como se não soubesse nada. Prima Justina completou a notícia, dizendo que ainda naquela tarde José Dias lembrara a minha mãe a promessa antiga. Prima Glória, pode ser que em passados dias vá esquecendo a promessa, mas como há de esquecer se uma pessoa estiver sempre nos ouvidos zás que darás falando do seminário? E os discursos que ele faz, os elogios da igreja e a vida de padre, é isto e aquilo, tudo com aquelas palavras e elogios de igreja. Tudo com aquelas palavras que só ele conhece e aquela afetação. Note que é só para fazer o mal, porque ele é tão religioso como esse lampião. Pois é, na verdade ainda hoje, você não se dê por achado. Hoje à tarde falou como você não imagina. Mas falou à toa? Perguntei, para ver se ela contava a denúncia do meu namoro com a vizinha. Não contou, fez apenas um gesto como indicando que havia outra coisa que não podia dizer. Novamente me recomendou que não desse por achado e recapitulou todo o mal que pensava de José Dias. Não era pouco. Um intrigante, um bajulador, um especulador e, apesar da casca de polidez, um grosseirão. Eu, passados alguns instantes, disse: Prima Justina, a senhora era capaz de uma coisa? De quê? Era capaz de... Suponha que eu não gostasse de ser padre. A senhora poderia pedir à mamãe? Isso não, atalhou prontamente. Prima Glória tem esse negócio firme na cabeça e não há nada no mundo que faça mudar a resolução. Só o tempo. Você ainda era pequenino, ela já contava isso para todas as pessoas da nossa amizade ou só as conhecidas. Lá, avivar-lhe a memória, não que eu não trabalho para a desgraça dos outros, mas também pedir outra coisa, não peço. Se ela me consultasse, bem, se ela me dissesse, Prima Justina, o que você acha? A minha resposta era, Prima Glória, eu penso que se ele gosta de ser padre, pode ir, mas se não gosta, o melhor é ficar. É o que eu diria e direi se ela me consultar algum dia. Agora, ir falar-lhe sem ser chamada, não faço. Capítulo 22. Sensações alheias. Não alcancei mais nada, e para o fim, arrependi-me do pedido. Devia ter seguido o conselho de Capitu. Então, como eu quisesse ir para dentro, Prima Justina reteve alguns minutos falando do calor da próxima festa de Conceição, dos meus velhos oratórios e, finalmente, de Capitu. Não disse mal dela, ao contrário, insinuou-me que podia vir a ser uma moça bonita. Eu, que já a achava lindíssima, bradaria que era a mais bela criatura do mundo se o receio não fizesse discreto. Entretanto, como Prima Justina se metesse a elogiar-lhe os modos, a gravidade, os costumes, o trabalho para os seus, o amor que tinha a minha mãe, tudo isso acendeu a ponto de elogiá-la também. Quando não era com palavra, era com gesto de aprovação que dava a cada uma das asserções da outra, e certamente com a felicidade que devia iluminar minha cara. Não adverti que assim confirmava a denúncia de José Dias, ouvida por ela tarde na sala de visitas. Se é que também ela já não desconfiava, né? Só pensei nisso na cama. Só então senti que os olhos de Prima Justina, quando eu falava, pareciam me apalpar, me ouvir, cheirar, gostar, fazer o ofício de todos os sentidos. Ciúmes não podiam ser. Em um pirralho da minha idade, uma viúva quarentona, não havia lugar para ciúmes. É certo
que após algum tempo modificou os elogios a Capitu e até me fez algumas críticas, disse que era um pouco trêfega e eu olhava por baixo, mas ainda assim não creio que fossem ciúmes. Creio antes sim. Sim, creio isto, sim. Creio que a prima Justina achou no espetáculo das sensações alheias uma ressurreição vaga das próprias. Também se goza por influição dos lábios que narram. Capítulo 23. Prazo dado. Prazo dado. Preciso falar-lhe amanhã, sem falta. Escolha o lugar e diga-me. Creio que José Dias achou desusado esse meu falar. O tom não me saía tão imperativo como eu receava, mas as palavras o eram, e o não interrogar, não pedir, não hesitar, como era próprio da criança e do meu estilo habitual, certamente lhe deu a ideia de uma pessoa nova e de uma nova situação. Foi no corredor, quando íamos para o chá, e José Dias vinha andando cheio de leitura de Walter Scott, que fizera a minha mãe e a prima Justina. Lia cantando compassado. Os castelos e os parques saíam maiores da boca dele. Os lagos tinham mais água e a abóbada celeste contava com alguns milhares de mais estrelas centelhantes. Nos diálogos, alternava o som das vozes, que eram levemente grossas ou finas, conforme o sexo dos interlocutores, e reproduziam com moderação a ternura e a cólera. Ao despedir-se de mim na varanda, disse-me ele: amanhã, na rua, tenho umas compras para fazer. Você pode ir comigo, eu pedirei à mamãe. É dia de lição? A lição foi hoje. Perfeitamente. Não lhe pergunto o que é. Afirmo desde já que a matéria é grave e pura. Sim, senhor. Até amanhã. Fez-se tudo o melhor possível. Houve só uma alteração. A minha mãe achou o dia quente e não consentiu que eu fosse a pé. Estamos no ônibus à porta de casa. Não importa, disse-me José Dias. Poderemos apear-nos à porta do passeio público. Capítulo 24. De mãe e servo. José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. A primeira coisa que conseguiu logo que comecei a andar foi dispensar-me o pajem. Fez-se pajem, ia comigo à rua, cuidava dos meus arranjos em casa, meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Aos 8 anos, aos meus plurais,